Então vamos começar aqui por uma das coisas mais interessantes e importantes que acontece ao ADN e que tu já começaste a tocar aqui um pouco, Gonçalo, que é a replicação do ADN, não é? Portanto, uma propriedade muito importante é que ele consegue fazer uma cópia de si mesmo, que é uma coisa absolutamente incrível. A primeira vez que eu ouvi isto, porque eu no secundário não tive biologia, eu tive geometria descritiva. Então a primeira vez que eu fui investigar isto e ver como é que estava a replicação do ADN, foi uma coisa que me apanhou assim mais ou menos de surpresa, porque eu não fui especificamente à procura disto. Eu estava a ler um livro de física do Richard Feynman, que é as Feynman Lectures on Physics, que é um livro extraordinário, e ele tem lá uma parte em que, no início do primeiro volume, em que está a explicar aplicações da física a outros domínios. E é interessantíssimo ler a secção dele da biologia, em que ele fala precisamente disto, da replicação do ADN, e como é que existem estes pares que só se ligam uns com os outros, e depois existe, e como o facto deles só se ligarem aos pares, tu consegues partir a corrente ao meio, no fundo, e fazer duas correntes consegues partir a hélice ao meio, a dupla hélice ao meio, e fazer uma cópia dessa dupla hélice com base nas duas correntes, nas duas metades. E é interessante, eu achei especialmente interessante a leitura deste capítulo deste livro, porque ele está a escrever numa altura em que isto ainda não se conhece muito bem. Isto é claramente uma grande novidade na altura, e é interessante ver a perspectiva dele. Parece uma pessoa super entusiasmada com esta descoberta que se fez há pouco tempo e que ainda não se entende bem, mas que... Sim. Mas que está na base para a transmissão da informação de umas gerações para as outras, não é? Não é tudo, mas é uma parte absolutamente fundamental da transmissão da informação de umas gerações para as outras. E nós estávamos a ver há pouco, Gonçalo, que uma das funções essenciais destes genes que codificam proteínas é precisamente gerá-las, não é? E fabricá-las em cada célula. E, portanto, como nós sabemos que as células se vão multiplicando e vão morrendo e vão se regenerando por multiplicação, é essencial que cada célula tenha lá dentro uma forma de criar as proteínas necessárias para essa célula. Exato, e para os processos da célula. Aqui. Exato, porque as células estão a fazer muita coisa ao mesmo tempo. Elas estão são cidades, a fazer são cidades. As funções delas para manter o organismo vivo, e ao mesmo tempo estão a ver, ok, estou a funcionar, não estou a funcionar, vou-me copiar ou não me vou copiar. Sim. E portanto tem aqui um mecanismo que duplica o ADN para a célula poder fazer células novas, não é? Tem esse mecanismo, e tem ao mesmo tempo um mecanismo que vai, com base nesse código de ADN que está dentro da célula, produzir os vários químicos, as várias proteínas que são necessárias também para o ser vivo. Pá, e é interessantíssimo. Portanto, ou seja, no fundo é aqui que vamos. Agora, não sei se querias falar primeiro da duplicação e depois das proteínas, ou ao contrário? Não, o que eu gostava era só muito brevemente partilhar o facto que nós vamos colocar um vídeo na nossa pasta partilhada, um vídeo que mostra como é que se dá esta replicação do ADN, porque é muito complicado visualizar isto sem vermos um vídeo, mas eu só queria dizer aqui muito brevemente o que é que acontece aqui, sem entrar em grande detalhe, mas a dupla hélice do ADN desenrola-se, portanto como falámos, é uma hélice dupla em que cada ramo da hélice gira em sentido contrário, não é? Portanto, esta dupla hélice desenrola-se, este desenrolar é causado por uma proteína chamada helicase, e as bases, que há pouco falámos, não é? Aqueles pares base deixam de estar emparelhados em pares. Portanto, há uma separação destes pares. E depois, a cópia vai ser feita por um conjunto de enzimas muito especializadas, não é? Que se chamam as ADN polimerases. E o vídeo que vamos colocar na pasta partilhada mostra precisamente uma animação disto. É que é extraordinário. Aquilo é como se fosse uma máquina que se agarra numa ponta da fita, vai agarrando as bases que andam por ali, e vai vendo, ok, esta serve, esta não serve, de acordo com o código da fita que ela já tem. E quando serve, encaixa, segue para a parte a seguir. E faz isto de uma ponta à outra das fitas. É incrível. E pronto. É absolutamente incrível. Quem está a ouvir pode estar a pensar, bom, mas este processo é um processo perfeito? Não, o processo pode conter erros. Podem ocorrer erros neste processo de cópia. Em termos estatísticos, ocorre um erro, no caso do ser humano, num intervalo, no mínimo, a cada 10 mil pares base, no máximo a cada 1 milhão de pares base. Portanto, é neste intervalo que os erros vão acontecer. O que é um volume de erro muitíssimo baixo. Portanto, a percentagem de erros é muito baixa. E isto, o que é que garante este nível tão baixo de erro?
Imagina que estás a copiar um texto à mão, não é? E dás um erro, fazes uma gralha a cada 10 mil letras. O ser humano não tem este, não é? Obviamente, não é este... Nós não temos esta capacidade, falamos, não é? Sim, nós falámos no episódio da historicidade dos Evangelhos, no cumprimento dos Evangelhos, e cada Evangelho tinha cerca de 10 mil palavras, se mais ou menos, um bocadinho mais, um bocadinho menos, não é? Portanto, isto é mais ou menos, este 10 mil é mais ou menos o tamanho de um Evangelho, não é? Agora imagina, copias um Evangelho de uma ponta à outra, não é? E fazes uma gralha, não é? Agora, a razão pela qual este volume de erros é tão baixo é que estas ADN polimerases estão super entretidas. Tomar atenção ao processo de cópia é uma maneira de falar, obviamente, não é? E se elas detectarem um erro numa base, vão substituir a base errada pela base correta, o que é uma coisa inacreditável. Mas como é que isto tem mecanismos que corrigem os erros, não é? Ou seja, houve um erro na cópia e... É fora de série. Isto está muito fora de série. O que é que acontece? Que tipos de erros podem ser estes? Por um lado, pode haver o nucleótido que está a mais, um que está a menos, ou então pode estar lá o nucleótido errado, no sítio errado, onde ele deveria estar. São estes os 3 tipos de erro que podem acontecer. Mas o que aqui é interessante também é que, apesar deste volume baixo de erros, quando os erros passam pelo processo de... Ou seja, conseguem passar ali pela malha de controle das ADN polimerases, mesmo assim, há erros que são silenciosos, no sentido em que um erro no genoma não vai gerar mudanças observáveis ou características observáveis, não vai gerar fenótipos, diríamos nós, não é? É engraçado que, exato, em muitos dos casos, ou seja, aquilo basicamente são umas mini máquinas que leem 3 letras de cada vez, não é? E há muitas das permutações que são equivalentes em termos das proteínas que produzem. Muitas vezes podes trocar uma letra e continuas a produzir a mesma proteína ou proteínas parecidas, mas muitas vezes é mesmo a mesma proteína. É engraçado como é que tem este mecanismo de... Agora estava a faltar a palavra, de redundância, não é? Portanto, enganas-te numa das cópias e continuas a ter o mesmo... Sim. O mesmo resultado. Epá, é absolutamente extraordinário. Depois aqui uma observação interessante também estatística é quando nós olhamos para a totalidade da nossa espécie, não é? Espalhada por todo o globo, nós somos todos muitíssimo semelhantes. A semelhança dos genomas dos indivíduos humanos é de cerca de 99,5%. Portanto, as diferenças de genoma que há em toda a espécie humana é de cerca de meio ponto percentual, o que é incrível. Portanto, somos muitíssimo mais parecidos do que por vezes podemos pensar, não é? E era bom que as pessoas soubessem, era bom que as pessoas memorizassem este número, não é? Porque realmente é incrível isto. E estas discrepâncias genómicas que existem, portanto, cerca de meio ponto percentual, devem-se a uma única base, um nucleotídeo que é diferente de outro indivíduo da espécie humana. E para ser classificado como o que se chama um polimorfismo relevante, um polimorfismo, a expressão técnica disto, estou aqui a ver nas notas, é polimorfismo de nucleotídeo único, ou SNMP em inglês. Para estas mudanças genómicas serem classificadas como SNMPs, têm que se verificar em pelo menos 1% da população ou mais. E há muitas destas discrepâncias genómicas, não é? Mas na verdade são muitas, não é? São muitas em termos de quantidade, não é? De número absoluto, mas relativamente estamos a falar de meio ponto percentual do nosso genoma é que é diferente. E eu acho que vi num sítio qualquer, mas agora não estou a encontrar, que nós, enquanto espécie, tínhamos uma variação até bastante mais pequena do que aquilo que é o habitual. Não estou a encontrar o sítio onde vi isso, mas isso é eu acho que interessante. em algum sítio. Não que me nós recordo. tínhamos... Ou seja, se tu comparares outras espécies que pertencem à mesma espécie, comparativamente, o nosso ADN, o ADN entre dois... A comparação do ADN entre dois seres humanos é muito mais... Nós temos muito mais ADN em comum com outros seres humanos do que outros animais têm entre si, animais da mesma espécie. Mas não estou aqui a encontrar... Enfim, mas ao mesmo tempo é extraordinário como é que uma diferença tão pequena no genoma entre dois seres humanos pode produzir diferenças tão grandes, não é? E aqui no livro dos genes há aqui uma fotografia engraçada próximo do final que tem... Esta provavelmente deve-se encontrar online. Tem a fotografia do homem mais alto do mundo ao pé do homem mais baixo do mundo. Sim.
E, portanto, o mais baixo fica mais ou menos ali mais ou menos na parte do joelho do mais alto, né? Portanto, é extraordinário como é que uma diferença tão pequena na genética pode causar uma diferença tão grande em termos de aspecto. Ora bem, é isso mesmo. Olá a todos, esperemos que tenham gostado do excerto desta nossa conversa. Se quiserem ver o episódio completo, temos o link na descrição. E se gostam deste conteúdo, não se esqueçam de subscrever, pôr gosto e partilhar. Obrigado e até à próxima.